Alô pessoal, aqui é o Snake falando. Eu vou então passar para vocês informações. É 7 dias aí que eu tô tendo notícias. Vou começar aqui no dia 11, caiu esse avião na Argélia, matando 200 pessoas. Mas como a gente tem falado que esses aviões aí pode ser a questão de ser espiões, a questão de generais, a questão de especialistas contra antiterrorismo e entre outras, como se diz, variáveis que também pode estar acontecendo esses aviões, que daqui a pouco você vai ver também outro da Turquia, outro da Kresk, que é ali perto da Turquia também, pessoal, avião militar da Kresk. E aqui é a preparação da Rússia para defender a Síria, aqueles antiaéreos ali. E depois, um pouco antes dos Estados Unidos atacar, atacar no Damasco, aqui em casa, aqui no sul de Israel, foi lançado mísseis da faixa de Gaza. É interessante que aquela faixa de Gaza ali, você pode ver que pela primeira vez os aviões militares dos Estados Unidos aí foram alvos de disparos de militares de metralhadoras ali dentro de casa, ou seja, assim como a Síria começou a derrubar esses aviões israelenses lá, ali em casa também eles começam a mandar fogo com os aviões ali, cara, que ficam mandando esses mísseis ali, cara. Aqui questão da guerra à vista do link aí do vídeo anterior. E aqui o avião militar então caiu ali na Creta, ali entre a Turquia ali, pessoal, essa região aqui, ó, do Mar Egeu, né, que também tem essas ilhas que estão em disputa ali com a Turquia ali, o Egito e a Grécia ali. Você vai ver a notícia do Egito e a Grécia se unindo para enfrentar a Turquia. Aqui você vai ver em Zacarias 14 a questão que é a chegada do dia do Senhor e todas as nações, né, que virão contra Jerusalém, pessoal. É interessante que você vê aqui no outro lado aqui que esses povos, esses exércitos que virão contra Jerusalém, a sua carne, aqui ó, o Senhor imporá o seguinte castigo, né, a todos os povos que lutaram contra Jerusalém, sua carne apodrecerá enquanto estiverem de pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas, sua língua apodrecerá na boca, como um dia assim, como uma bomba atômica, né, pessoal? A gente vê aquelas explosões atômicas, e olha só que a promessa de Deus para essas nações que estão ali esticando a invasão a Israel, pessoal, o Irã, a Turquia, a Rússia ali, o Líbano, o Iêmen, a Arábia Saudita ali também, né, cara, meio que do lado de Israel, né, podendo ser a prostituta do deserto, nas profecias do Apocalipse. E aqui como tá o Mediterrâneo ali, né, mas também temos israelenses aqui, bastante armamento nuclear, pessoal. A primeira explosão nuclear pode se dar aí dentro do Mediterrâneo quando começar a terceira guerra. Aqui a gente teve até aqui a Inglaterra, né, essa questão toda que a Turquia estava aqui querendo se fazer aqui no Mar Egeu, aqui no Mediterrâneo. Agora que esse monte de navio, um monte de armamento do Reino Unido, da Inglaterra que chegou ali, os Estados Unidos até tipo dar uma freada, né, no Ayrton aqui também no Mediterrâneo, né, cara. Tem uma. Aqui depois a gente teve o segundo tremor no Brasil. O primeiro foi aquele terremoto lá na Bolívia, lá que tremeu aqui os prédios. E agora tem novo Florianópolis aí, relatos aí de terremoto em Florianópolis. Menos de 15 dias, 2 avisos no Brasil. E depois no final aqui do vídeo você vai ver mais os terremotos que aconteceu hoje. Tipo, pequena escala, mas está acontecendo, cara. Trump, então são sinais, né, pessoal? O Cristo vai checar para aquele que estiver dormindo, né, cara? Esse sim vai ser pego de surpresa, né? Mas não se estão atentos, né, cara? A câmera tá cheia. Treinando por para um parteio, tem precisão na Síria, cara. Foi quando saiu com um parteio. A gente tem que usar antiaéreos russos que interceptaram que 70%, 71 dos mísseis que foram lançados, cara, os sistemas antiaéreos da Rússia ali. E aqui depois em Marcos 3 fala então essa questão dos prédios, grandes edifícios que desmoronarão, né, cara? Os caras pedem sobre prédio, sobre a questão daqui das guerras, notícias de guerra, mas não foi alarmês.
Tudo isso ainda não é o fim, né, cara? Até acontecer, não é o fim. E aqui, quando foram os contorcidos, né, entregar as falsas autoridades, não se preocuparmos o que há de falar, que o Espírito falará por nós, né, pessoal? Principalmente quando a gente não aceitar essa questão do chip, a questão da compra e venda aí, por que a gente não vai aceitar o chip, por que a gente tem esse conteúdo que não aceita, né, entrar no sistema, mas o Espírito fala lá pela gente na hora, então, que drone iraniano interceptado por Israel com times explosivos. Aí que uma notícia que você não vai ver, né, cara? Vai ser no terra. Então ali o drone ele estava entrando ali de novo aqui nessa região que estão escondendo decolando no sul da Síria. O drone iraniano entrando com explosivo foi interceptado ali, cara, em Israel aqui, ó. Chegando de Jesus além já aqui, pessoal. Bem, cara. Daí aqui embaixador da Rússia, né, cara, que a Rússia ameaçou responder, né, cara, esse ataque de Damasco. Até agora chegando, né, muitos navios russos chegando ali, mas por enquanto nada. Tem um contra-ataque, digamos assim. A gente então, depois desse ataque dos Estados Unidos, dos 100 mísseis, a gente teve outro ataque de Israel ali em Alepo. Daí que eu falei, né, cara, que a gente teve um triplo ataque, mas na verdade foi um quádruplo ataque, né? Porque daí depois, então a gente teve, esse é o resumo em geral, a gente teve o primeiro ataque em Israel, aqui na fase T4, depois a gente teve o ataque dos Estados Unidos, os 100 mísseis ali em Damasco, depois a gente teve então esse outro ataque lá em Alepo, olha só, onde Israel tá indo, o Israel nunca atacou tão longe, lá no norte de Alepo, diz que numa instalação do Irã, do Hezbollah lá, numa base militar, né, com armamento, foi explodido, ou seja, lá em Alepo já, e daí depois o outro ataque foi aqui em Homs, onde os Estados Unidos tinha atacado aquele ataque anterior, ou seja, então Israel atacou a base T4, Estados Unidos e aliados atacaram Damasco, depois Israel atacou Alepo, depois Israel atacou Homs. Depois houve uma notícia de explosões aqui nas colinas de Golan. Também sempre tem umas tensões aqui nessa região, no exército da Síria e de Israel, que meio que confronto já, pessoal. Aqui o irmão falou aqui que o ataque, que esse ataque aí foi até para esconder um possível chuva de meteoros aí, cara. O irmão fala aqui. Encobrir uma destruição de um possível meteoro. Foi esse ataque aí, que é por isso que a Rússia não respondeu. Então aqui o cara do Pentágono falando que as defesas do regime sírio falaram interromper qualquer míssil. Que todo mundo viu, né? E o cara do Pentágono falando isso. E aqui fala aqui que nenhum míssil do Reino Unido contra a Síria se impactou em solo, né? Todos foram neutralizados. Parece que o Reino Unido lançou só uns 10 mísseis, só, né? E todos foram interceptados ali, fundados pelos aviões. Aqui a base do Irã em Alepo, saiu no Jerusalém Post. Aqui as notificações de como estava a Síria naquele dia do ataque americano ali, os antiaéreos, essas explosões, os aviões passando, aqui os navios do Mediterrâneo, onde foram lançados aqui os ataques, pessoal. Aqui é o lado da Turquia, né? Nossos estudos que a gente sempre fala ali. Das flores de sangue dos eclipses, né? Mostrando aí esses avanços dos exércitos. Aqui essas defesas antiaéreas inteligentes, né, cara, que eu estive ironizando, né, essas defesas sírias derrubaram 20 mísseis inteligentes. Observa a bandeira russa, eu coloquei, né, que aqui tá RT-ARP, né, os mísseis inteligentes, ela tá ironizando, né, que o Trump falou que os mísseis eram inteligentes, mas 80% foram interceptados, então aqui então o Lula, né, como eu falei que o Lula ele ia se entregar apenas para encaná-los, ele já recebeu visita ali para outros parlamentares, agora aí continuando as pesquisas, pessoal, como eu tinha colocado ali, né, que talvez ela jogada política dele que ele estava se entregando, na minha visão ali, você pode ver no link de abertura do vídeo, do meu canal, a visão de 2 anos atrás que eu tive aqui os mísseis que caíram ali em Damasco, um pouco da destruição. E depois aqui os Estados Unidos fala que não vai retirar mais então o seu exército da Síria, né? Ele tinha cogitado que iam sair dessa região aqui dos curdos, onde a Turquia está avançando aqui, ó.
Não, a gente avançou aqui, né, em cima dos outros cursos, aqui não tinha, os Estados Unidos correu, mas aqui os Estados Unidos falou que não vai correr, agora falou que se retirar, falou que não vai se retirar mais, e inclusive está checando mais militar da França aqui nessa região, agora de Israel também, agora até a Arábia Saudita está querendo mandar exército aqui, ó, para defender essa região aqui, pessoal, entre a Turquia, a Síria e Iraque aqui, cara, nessa guerra aqui, fronteira também com o Irã, essa guerra está se formando aqui, eles querem montar a paz aqui, ó, a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos, cara. Mas isso que agora falta atrás, não vai tirar mais suas tropas aí, cara. Depois falar saiu aí, pessoal. E aqui o Sisi, cara, até aqui ele falou uma verdade aqui, ó, o general Sisi do Egito. O destino do povo sírio é baseado no choque das nações e equilíbrio das forças regionais e internacionais. Falando que a Síria então é o choquete, né? E que tem mais poder que mais comanda ali o espaço, os espaços, né, da Síria, né? Não só o petróleo, as riquezas naturais, mas como ponto estratégico, né? Que é a Síria hoje, pessoal. Aqui então mais, né, dos mísseis da Rússia que interceptaram os mísseis americanos dentro da Síria, em Damasco, em outras regiões também, e aqui os S-500, né, que são a evolução final desses antiaéreos russos ali implantados em Moscou, né, cara, ali também camuflados, né, cara. E aqui o Irã acusa, como coloquei no vídeo passado, o Irã acusa a Arábia Saudita de pagar os mísseis ali que foram lançados contra a Síria. Cada míssil está aqui, é mais de 1 milhão, né, cara. Alguns até 1,5 milhão. Diz que a Arábia Saudita pagou a conta, cara, que esse ataque dos Estados Unidos contra a Síria, que é aliado do Irã. Por isso que fica essa guerra ali então, né? A guerra entre a Arábia Saudita e Irã. O Irã está chutando a Síria e a Arábia Saudita pagando os Estados Unidos para atacar a Síria, cara. Ou seja, atacar também os salvos do Irã lá, cara. Essa guerra Irã, Arábia Saudita aqui, sunitas e xiitas, né, cara? Inevitável. Daqui a pouco a gente vai ver do Iêmen, Emirados Árabes, isso aqui, tudo envolve, cara, essa questão, hein. Trouxe. Eu coloquei ela lá atrás. E fim do mundo outra vez, falta menos de 2 semanas. Novamente, mais uma aviso de Deus para essa questão das apocalípticas, né, pessoal? Eles colocam o charcão de fim do mundo, mas são sinais apocalípticos, né, cara? E esses estudos, né, cara, que estão se convergendo toda a situação. E outros estudos lá, tem outros estudos de Isaac Newton, né, cara? Nós tratamos, checando tudo, essa convergência agora. E o Egito e a Grécia estão preparados para enfrentar a Turquia, a questão do petróleo ali no Mediterrâneo, como a gente tem falado, né, cara? Então aqui a Grécia e o Egito, né? E a Turquia tá querendo revaciar o Império Otomano, mas agora fio que nem a guerra não começou ainda, né, cara? Como ela pensa que tá avançando ali. Dá uma olhada também lá nos nossos estudos, pessoal, 2013 a 2037, outros eclipses, luz de sangue, os meteoros, sinais no céu, os aniversários de Jerusalém e Israel, convergente aí, pessoal. Esses acontecimentos, profetas de plantão. Proc Sport, deixar o link na descrição aí. Passa lá para continuar os estudos. Aqui então o ataque acabou sendo 4 ataques, né, cara? E aqui o último ataque, né, o quarto ataque que foi lá em Homs, 9 mísseis, né, cara? Diz que foi possivelmente mais os aviões. Os aviões, então. Os aviões de Israel, eles vêm aqui pelo Líbano aqui e lançaram os mísseis em Homs aqui, ó, e voltaram, né, pessoal? Essa situação aqui. Vamos ver quando o Líbano começar a derrubar esses aviões, Israel passando no seu território, no seu espaço aéreo aí, cara. O Líbano prometeu que ia derrubar os mísseis, né, dos Estados Unidos, também poderia derrubar então os aviões, né, cara. Então aí o ataque que tem ali os 9 mísseis interceptados, nenhum encheu seu alvo então. E aqui a explosão ali em Golan. Saiu aqui uma explosão ali nas colinas de Golan. Depois de todos os ataques aí, tivemos até uma possível resposta já da Síria, pessoal. Aqui nessa região que é a região aqui, sempre falo, né, que o território da Síria com ocupação israelense, tem essa guerra de 6 dias, pessoal. A situação aí. Terminando aqui já, pessoal. Aqui é a penúltima notícia, eu acho que os caças da Força Aérea Russa fazem um voo provocativo ao lado de algumas embarcações militares israelenses, ou seja, os aviões da Rússia aí provocando os navios de Israel ali no Mediterrâneo, ali, naquelas águas ali que estão tipo em disputas aqui, ó, no Líbano e Israel aqui, ó, que nós acharam os petróleo ali, estão em disputa essas águas territoriais aqui, cara. Também esse impasse aí. Pela primeira vez provocação aí, que os russos são acostumados a fazer as provocações nos navios dos Estados Unidos, cara. É que o Macron quer se encolar e Putin, né, cara? O Macron fala que é encolar Putin, né, cara? E o propósito dele ter atacado a Síria porque é para dar o sinal que a França também tá lá na guerra da Síria, né, cara? Ele tá para entender a Putin que estamos lá.
o Putin entende-me. O possível Emmanuel Macron, né, como eles falam que o possível anticristo aí é a Síria, né? Diz que a Síria vem anticristo. É que, vou terminar aqui, pessoal, além do terremoto, né? Mais os sinais de terremoto hoje, em escalas menores ali no norte ali do Brasil. Também tivemos em Santos esse grande sinal aqui, ó, essa nuvem avermelhada ali, cara. Essa aí pode ser o reflexo do Sol, né, pessoal? O reflexo do Nibiru, o reflexo do país, dos reflexos aí do planeta dos deuses que estão voltando aí para chocar a sua criatura, assim, irmãos. Um abraço, pessoal. Não esqueça de passar lá então no nosso Bloco Esporte lá, Profeta de Plantão, para você acompanhar aí os acontecimentos, equilíbrios sinais, pessoal. O próximo sinal é 70 anos do Estado de Israel aí. Não achei mais foto, falei, gente, se soubesse o mal que faz. Ele tá pintando o quarto das crianças. A Josi, eu não sei o que a Josi tem naquela cabeça, meu Deus do céu. Pintando o quarto das crianças. Mas sabe o que é isso aí? Preocupação dos outros ir na casa dela e ver bagunça. Ela quer deixar tudo